Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 124, Catalepsia e Ressurreições, a Gênesis capítulo 14, né? Então, nós estamos tratando aqui a respeito do desaparecimento do corpo de Jesus, né? Então, a doutrina dos Espíritos nos prova, né, a respeito de tudo isso. Existem provas da materialização, desmaterialização. Existem materializações de mãos aqui no Brasil. Em São Paulo existe um grupo de seres, só que eu não posso dizer o nome. Você entende que tem muitas coisas que a gente tem que, por uma questão assim de ética. Em São Paulo existe um grupo que eles trabalham com materialização e desmaterialização. Não materializa só espíritos bonito, bom. Materializa também aqueles espíritos que se suicidaram com corda no pescoço, com uma punhalada no peito, ou que estraçalharam pulando-se de um edifício, e eles se materializam ali daquele mesmo jeito, ao ponto das pessoas presentes tocar no corpo dele e umedecer a mão toda de sangue, e depois ter que ir na pia do banheiro da casa espírita e lavar a mão e o sangue correr pela pia afora. Ao ponto dos cientistas pegarem aquele sangue ali na materialização e levar para o laboratório e constatar sim que é sangue compostos de plaqueta, de glóbulos branco, glóbulos vermelho, tudo. Materialização e desmaterialização. Agora, se tratando-se de Nosso Senhor Jesus Cristo, então veja bem, Maria João de Deus se manifestava através do Peixotinho, que se você estudar materialização e desmaterialização, você vai entender isso. Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, ela se manifestava através dos ectoplasmas do perispírito do Peixotinho, 40 minutos, 1 hora, e ficava ali abraçado com o Chico e conversando com o Chico. Gente, isso aí não é... Isso aí é do conhecimento do espírita, gente. Eu fico pasmo, às vezes, de pensar assim, meu Deus, será que as pessoas não sabem disso? Oi, eu que ando especulando muito essa doutrina, enquanto as pessoas estão aí na contramão. Que não é possível. Agora, Maria João de Deus, ela ficava ali incorporada 40 minutos, 1 hora, devido ao nível evolutivo dela. Mas se tratando de Jesus, ele não só desintegrou o seu corpo físico, como também todos os teus pertences, tudo que ele usou aqui na terra, justamente para que não caísse na mão os pertences dele e os restos mortais, né, do corpo orgânico, que era orgânico, não viesse a cair nas mãos das máfias, que eu já disse aqui, religiões, para não sacrificar mais a humanidade. Porque a mensagem não é sacrificar.
A mensagem é evangelizar, né? Agora, Jesus tinha que realizar tudo isso, desmaterializar o corpo dele, desintegrar todos os bens dele, porque o Consolador prometido viria nos esclarecer, ou viria esclarecer a respeito da desmaterialização. Nosso Senhor Jesus Cristo tinha que se materializar a todos aqueles que ele se apresentou. Porque o Espiritismo trataria da materialização. O Espiritismo trataria da desmaterialização. Não desmaterializou tudo que foi dele. O Espiritismo vem esclarecer. Ele não se materializou ao ponto de Tomé tocar na chaga dele e ver que realmente era uma chaga, e ali eles se abraçaram, porque o Espiritismo viria a tratar da materialização. E não só da desmaterialização e da materialização, como também o Espiritismo viria a tratar da vidência, porque eles viram Jesus materializado, só que eles não sabiam que era uma materialização. Hipólito Leon Denis Rivail, na Doutrina dos Espíritos, codificada por ele, que tratou de todos esses fenômenos naturais. Então, se o Cristo não tivesse, há 2000 anos atrás, desintegrado o seu corpo e todos os teus bens, e materializado a todos aqueles que ele se apresentou, o Espiritismo não podia provar, porque o guia e modelo qual nós devemos seguir não praticou nada disso, não nos deixou mensagem nenhuma para que pudéssemos analisar. Ué, será que isso não é invenção dos espíritos que estão dizendo isso a Kardec, não? Porque o Cristo que é o Cristo o Cristo que é o Cristo não desmaterializou nada. Ele não materializou nada. Tá, o Espiritismo vem e fala da vidência. O Espiritismo vem e fala da audição. O Espiritismo vem e fala do desdobramento, da ubiquidade, que é o desdobramento. Mas não, o Cristo não deixou nada lá há 2000 anos atrás, não deixou nada que pudéssemos hoje respeitar o que o Espiritismo está dizendo, porque o Cristo que é o Cristo não demonstrou nada que isso poderia ser real. Que prova nós temos? Se o Cristo veio aqui para trazer os desígnios das leis de Deus, e o Cristo desmaterializando o teu corpo e todos os teus bens materiais, vamos usar assim, e também se materializando e se desmaterializando, ele automaticamente estaria naquele momento confirmando tudo que hoje o Espiritismo nos confirma e nos esclarece. Vou repetir. Quantas pessoas viram o Cristo? Viram por quê? Porque eram dotados de evidência.
Quantas pessoas ouviram o Cristo mesmo sem ver o Cristo, dotados de audição? Não vou contar a história, mas você que já leu o livro, você vai conseguir se lembrar agora. Livro Paulo e Estevão. Saulo, na estrada de Damasco, quando ia até a Damasco para poder matar Ananias. Saulo, em seu cavalo, acompanhado por mais uns 20 comparsas, o Cristo lhe aparece. A visão foi tão forte que ele, Saulo, caiu do cavalo, caiu no chão. E todos os amigos ficaram assustados, porque ele olhava para o céu e os amigos não viam nada. Saulo, Saulo, por que me persegues? Daquele momento em diante, Saulo se converte, mas ele fica cego. E ele é levado por um ou dois soldados até Damasco, que lá ele foi curado, foi retirado aquelas energias da visão dele, que devido ser tão forte, chegou a cegar ele, pelo próprio Ananias. Que é isso? Cura física, mediunidade. Agora, por que Saulo viu e os outros amigos não viram o Cristo? Porque Cristo quis aparecer para Saulo. Ele não quis aparecer para os outros comparsas de Saulo. Estão na doutrina dos espíritos. Os espíritos, eles aparecem para os encarnados quando eles querem. Não sou eu que determino. Apareça-me. Se o espírito não quiser aparecer, ele não aparece. Ele não me aparece. E outra, vamos por esse outro lado. Por que Saulo viu Cristo? Porque Saulo tinha evidência. E os outros não tinham evidência. A doutrina dos espíritos nos esclarece a respeito disso. Quantas pessoas são dotadas de dom da psicografia? Outros dom de cura? Outros vidência? Outros audição? Outros fonação? Vidência? A doutrina dos espíritos nos esclarece a respeito de tudo isso. E o Cristo fez com que tudo isso fosse consumado há 2000 anos atrás. Quer dizer, o Cristo veio há 2000 anos atrás, preparou, isso é um termo meu, o Cristo veio há 2000 anos atrás, preparou o terreno, nos delegou todos os desígnios das leis divinas, aproveitando-se da nossa ignorância, porque ele tinha que trazer o momento exato, era aquele, mas nos prometeu que nos enviaria um consolador, e que esse consolador não só nos esclareceria a respeito de tudo aquilo que ele havia dito, mas que não havíamos compreendido, como também de muitas coisas ainda a mais que esse Consolador iria nos orientar, né, nos esclarecer. E não é isso que a doutrina sempre fez?
A doutrina dos espíritos, ela nos esclarece com uma naturalidade imensa tudo que as outras religiões crê como sobrenatural. O que para eles é inexplicável, o Espiritismo nos esclarece com a naturalidade imensa. Isso está tudo nas obras básicas da doutrina dos Espíritos, nos 5 livros, livro dos Espíritos, livro dos Médios, na Gênese, Céu e Inferno, você entendeu? No Evangelho segundo o Espiritismo. Analise para você ver a Bíblia toda. Ela é recheada de aparições de espíritos. De tudo quanto é espécie. Comunicação com o mundo espiritual. A pluralidade das existências. Meu reino não é deste mundo. Meu pai trabalha e eu também trabalho. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, ele consumou as profecias. Quer dizer, tudo que o Pai lhe designou, ele cumpriu para que a posteridade através do Consolador prometido por ele, pudessem desfrutar de tudo que nós desfrutamos. Por isso que eu digo, muitas pessoas não admitem esse termo meu, mas eu digo, eu não tenho medo. O Espiritismo é a ciência mãe de todas as ciências. Todas as ciências têm que se curvar a esta ciência que se chama Espiritismo. Todas as religiões têm que se curvar a esta ciência que se chama Espiritismo. Porque é preciso dizer uma outra coisa. Espiritismo é um nome criado por Allan Kardec. Porque esse nome ele é inexistente. Porque Hippolyte Léon Denisard Rivail, depois de estudar todos os fenômenos naturais, depois dos espíritos lhe transmitir todos os desígnios das leis divinas, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele pensou com ele assim, mas isso é meu. Ué, mas os espíritos estão me transmitindo algo que não é desconhecido por Deus, porque faz parte das leis de Deus. Então, o Espiritismo, ou melhor, então, tudo que os espíritos estão me transmitindo, por serem leis de Deus, são eternas tanto quanto Deus. Então, o que eu queria dizer para você é assim, que
deixe de lado o nome Espiritismo e se apegue apenas às leis do Criador contidas nas 5 obras básicas. Se apegue só se apegue às leis. Esqueça o nome Espiritismo. Isso não é novidade para Deus, porque são leis dele, com o mesmo nível dele e eternas tanto quanto Deus. Então, o Espiritismo, ele não foi criado, ou melhor, essas leis não foram criadas por Allan Kardec. Essas leis não foram criadas pelos espíritos. Os espíritos apenas vieram dizer a Allan Kardec tudo aquilo que Jesus, há 2000 anos atrás, havia nos dito, mas que por um fato, pelo fato da ignorância, não havíamos compreendido. Não tínhamos compreensão ainda. Nós não compreendemos. Mas, analisando por esse lado, foi preciso que Allan Kardec desse um nome a esta ciência para ser identificada. Por exemplo, você tem um filho. Você não põe o nome no seu filho de Sebastião da Silva Sauro? Allan Kardec colocou o nome, só que tem um porquê que... Só que nós não vamos narrar agora. Tem um porquê que chama-se Espiritismo. Então, Allan Kardec deu um nome a esse conjunto de leis do Criador. Então, o Espiritismo, vamos usar agora o termo, o Espiritismo em matéria de leis é eterno tanto quanto Deus. É eterno tanto quanto Deus. Agora, nós temos que entender também que todas as ciências são eternas tanto quanto Deus. Está vendo só como que isso é um estudo? Todas as ciências. Porque todas as ciências também faz parte dos desígnios das leis de Deus. A responsabilidade da gente é muito grande, gente. Não é brincadeira. Por isso que a gente recebe. E eu já recebi tantas pancadas nos pulmões aqui que você nem imagina comentando tudo isso aqui. Porque os seres que estão aqui, tem muitos que foram professores, né? Foram isso, foram aquilo. Você entendeu? Na Terra. Só na tribuna. Só na tribuna. Dotados de um intelecto tremendo. Mas na hora de pôr em prática, nada. Não abria a boca, não ensinava e ainda ignorava os desígnios das leis divinas. Então todas as ciências existentes aqui na Terra, até o ano 2023, são eternas tanto quanto Deus. O Espiritismo é eterno tanto quanto Deus. Vamos esquecer o termo Espiritismo, o nome. Vamos esquecer química, vamos esquecer botânica, vamos esquecer astronomia, vamos esquecer geologia e vamos pensar nas leis por detrás de todas essas ciências. Vamos esquecer Espiritismo, nome, e vamos nos
preocupar com os desígnios de Deus que encontra-se por detrás desse nome, que é eterno tanto quanto Deus. A diferença é que as ciências aqui da Terra encontram-se subjugadas ao homem que ainda, pelo fato do nível evolutivo nosso, ainda tá meio capenga ainda, mas por detrás dessas ciências todas existem leis que regem o universo, que regem o cosmo. Ou você não concorda com isso? A astronomia, a geologia, a química, a botânica. Não existe desígnio de Deus por detrás desses termos? Nós estamos tratando do que existe por detrás desses termos. Nós vamos gravar só mais um vídeo só para dar mais uma repassada só.